Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no nosso programa, mais uma vez o nosso Papo Delas. E hoje a gente está aqui, vamos receber a Sofia Sol, onde a gente vai falar um pouco sobre alienação parental. Esse tema que é extremamente muito polêmico, de que causa muitas feridas nas nossas crianças. Sabendo que as nossas crianças também, quando crescem, se tornam adultos, com as suas crianças feridas. É aí de onde vem esse termo, sabe? Aí tem a criança ferida, também tem um adolescente ferido. Vamos lá mais um pouco? Aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, curte e faz o seu comentário, comentando aqui algo que você queira, algum tema que você queira, que seja muito bom para a gente poder trazer aqui. E logo, logo eu vou trazer novas convidadas maravilhosas com temas incríveis para esse universo feminino. Então, Sofia, a gente é inventado, né? A gente é inventado, é projetado, é o sonho que às vezes, muitas vezes, acho que as pessoas confundem também, que às vezes até um pouco de Sim. exagero. Essa construção é uma construção que eu vejo que a gente precisa de essa construção ser só de mim. Não pensar no que encaixar o outro às vezes, porque a gente quer colocar o outro também nesse sonho que às vezes ele não está sonhando junto comigo, né? Isso, Então, às vezes a perfeito. mulher está pensando assim, eu quero ter 6 filhos, mas o cara não quer nem ser pai. Ou o cara quer ter não sei quantos filhos, e a gente pega muito isso. O cara quer ter muitos Sim, filhos e a mulher não quer ser mãe. Ela não está preparada por questões dela e que deve ser respeitado também. E eu acho que aí começa também um conflitozinho. começa, porque um cede para agradar o outro. Só que quando você se torna mãe para agradar, né, para segurar, ou para, sei lá, trazer esse sonho dele à tona, você vai, às vezes, carregar algo que não estava no seu script, né? O que você achou que ia ser leve não é. A gente sabe que a maternidade é maravilhosa, mas existe aquela máxima, né? Padecendo para isso, né? Então, a gente que é mãe, já nasce a mãe, já nasce a culpa. É, A mãe já se sente culpada por tudo. Então, quando eu trago aqui essa conscientização, né, de que pode levar à alienação parental, tem criança que é 20 vezes mais propensa a infrações penais, a abuso de álcool, abuso de drogas, né? Viver hoje o novo abuso o vício é ficar isolado na internet, às vezes nem sai do quarto, né? Então, 24 horas naquela tela, não conversa mais com o pai, com a mãe, não quer interagir com ninguém, né? Então, assim, e é para trazer essa conscientização e para que a pessoa se mova à cura, né? Para que ela não venha chorar, porque a alienação parental é uma tortura psicológica. muito grande. É uma tortura psicológica, é um abuso emocional. E o abuso emocional, ele é tão devastador quanto o abuso sexual. Então, assim, muito se fala, mas alienação parental é para, sei lá, defender um cara abusador, o pai abusador, e o padrasto, que muitas mães sabem, ou é cúmplice, ou finge que não sabe, ou omite, ou segura a filha para que ele faça, né? Então tem muita coisa envolvida. O foco não é para o pai ou para a mãe, é para a criança. Isso. Então, assim, como eu falei, é um abuso emocional. Então, às vezes, o cara foi abusivo, o relacionamento era tóxico. Aí separa e a mulher, a gente sabe que o abusador, o abusado, a gente sabe que o abusado se torna abusador, É. muitas vezes, né? Então, não é só na parte sexualmente falando. Às vezes a pessoa sofreu abuso do marido, da mulher, sei lá do quê, e vai repetir com o filho, com a filha. Então, assim, é como falar, na Lei Maria da Penha, quer que se reconheça o abuso emocional deste homem para com essa mulher. Mas quando é dessa mulher para com as crianças, não, isso não existe, é porque maternidade, o pai abandonou. Não, existe sim, e é tão devastador,
quanto o abuso sexual. Por isso que a gente combate a alienação parental, porque ela é uma tortura psicológica, a criança fica ali, só o negativo do pai, só o negativo, só o negativo. Como você falou, somos metade pai, metade mãe. Então, metade de mim é negativo, não presta, eu tenho que exterminar, tenho que tirar de dentro de mim, como é que eu faço? A criança entra em guerra com ela mesma, Exatamente. né? Ou metade da mãe. E é onde que nasce é onde que essa sementinha, né, que eu falo, existe a semente do suicídio, vai germinando. Que tipo, para que que eu nasci? Se eu não tivesse nascido, eles não brigavam. Isso não é isso na mente da criança, mas não é verdade. Eles vão brigar de qualquer jeito, entendeu? Se eu morrer, aí acaba, não precisa mais de pensão, isso também não é verdade, sabe? Porque a dor é devastadora, piora a situação, meu Deus, zilhões de vezes. Então, assim, fica essa. Enquanto os dois estão lá, né? Pá, 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 naquela guerra, mas eu nem falo com ele. Eu não falo com o meu ex, eu não falo com a minha ex-mulher. Mas dentro de você a guerra continua. A raiva, o ódio é tanto que eu não aguento nem falar, nem olhar na cara. A guerra continua. E essa criança, esse filho, essa filha está debaixo disso aí. Tá. Então, por isso que muitas vezes ameniza quando os pais se separam. E sabe se separar, sem virar essa vingança. Agora ele vai ver, ruim comigo, pior semigo, né? Ele preferiu outra mulher, pois ele também não vai ter os filhos, não. E aí começa, sabe? Não tem nada a ver. O filho quer saber, a filha, se você foi para a cama com o outro, se você tá com o outro, se você não gosta mais, se sente atração. O filho quer saber disso, não. O filho quer saber, meu pai me ama, me admira, né? Meu pai tem orgulho de mim, meu pai é carinhoso comigo, meu pai, né? Minha mãe é compreensiva, acolhedora, ela me nutre. Minha mãe ó, gosta de mim, ama, sabe? Então, é o que a criança quer saber, é o que você está fazendo como adulto, rapaz. Quanto que isso reflete na vida da gente como adulto, essa toxicidade que veio lá de trás, né? Dessa, dessa projeção de criar, de sonhar, que tentando viver, às vezes, um Os relacionamento, castelos de um areia. relacionamento, às vezes, tóxico, vai gerar um relacionamento, uma pessoa tóxica vai gerar um relacionamento tóxico, vai gerar uma criança tóxica que vai se tornar um adulto tóxico. E a gente, quando eu falo em tóxico, porque vai perpetuar isso. E doente, Com e certeza. doente, Repete porque a padrão. criança, é a hora que eu vejo, porque quando eu atendo também, eu vejo que as pessoas, quando elas vêm, elas falam, eu vivo no meio de um... eu quero morrer. Porque porque Eu não aguento mais. se eu sou um problema na vida do meu pai e da minha mãe, eu vou morrer. Aí você vê os sintomas que a criança está apresentando o tempo inteiro, aquelas doenças que você vai para 200 médicos, você não acha o que que é. A criança Desordem. está na escola batendo em A, B ou C. A criança está apanhando na escola Calada. demais. É, Ela está se isolando, sim. ela deixa de comer. Porque. E aí, quando a gente vai fazer Ou desconta na comida. desconta na comida demais, e vários outros sintomas, vários outros efeitos que a gente vê por aí no dia a dia, que são inúmeros, inúmeros, mas Sim, sim. que o casal em si, claro que a gente não está aqui falando que um pai que é abusador, ou uma mãe que é abusadora também, há a condição, isso cabe à justiça e a gente proteger o filho nessas condições. Tem condições que realmente Sim, os pais precisam proteger um do outro, sim. a criança, sim, né? A gente está falando que o pai que vai mandar, não. Se tem aquela Não. prova, Por aquela isso que é um desconfiança, trabalho de conscientização. Ele realmente abusou? é, Porque eu conheço peritas, mulheres, hein, que já pegaram casos ali, em segredo de justiça e tal, que foi usado um esmalte para romper o ímã
para acusar esse pai. Então, assim, é um trabalho de conscientização. Não sou eu que vou falar, olha, você tem que fazer ou não tem que fazer. É chamar você realmente. Porque, olha, Lisbela, uma criança crescer acreditando que o pai fez alguma coisa que ele não fez, isso é altamente, assim, nocivo, tóxico. Entende? Porque, é como eu falei, a gente não está aqui solto, não. A gente está repetindo, a gente está no meio, a gente está no universo. Tem a tal lei do retorno, que não é só para ele, é para ela também, né? Ou quer chamar a lei do karma, do plantar e do colher, o que quiser, né? Então, assim, o que eu vejo é que existe muita, essas acusações e pouca consciência. Por quê? Porque a pessoa está nutrida, remoendo ressentimento, remoendo rancor, remoendo mágoa, querendo uma revanche, uma desforra, querendo atingir o outro, entende? E fica nessa guerra. E como você falou, são castelos de areia. A pessoa projeta, ai, meu casamento, quando eu casei, vai durar para sempre. Ele é né, uma pessoa assim assado, um líder religioso, e tal. Só que não, a vida não é uma linha reta, né? Aconteceram várias coisas que tentou-se muito, mas não deu. Então, assim, quantos casais a gente vê? E é importante ressaltar que a alienação parental não acontece só quando os pais separam, não. É o que Tem você fala. pai que nunca separou, mas passou a vida ligando para o filho para falar 2 horas no telefone mal da mãe. Ou a mãe jogou os filhos contra o pai, virou aquele partidarismo, entendeu? Então, não, alienação parental não é só quando os casais se separam, né? Tem casamentos que têm bodas de ouro e que os filhos, se pudesse, exterminava o pai ou a mãe, Exatamente. porque foram jogados, né? Então, E assim, o é pai é importante silenciado, até né? O pai é é, silenciado e excluído dentro silenciado, do ele é próprio casamento. totalmente. Muitas vezes, né, a mulher ela vai para o masculino dela, a energia do yang, e o cara não pode falar nada, e vira, né, às vezes a gente escuta, ele era barriga branca, ou mandado pela mulher, ou ele ia pro bar beber porque não aguentava, né, ficar em casa com aquela mulher. O meu pai dava aula, né, nas faculdades de direito, ele dizia, minha filha, o que que você acha que o cara que, sei lá, é bem-sucedido, advogado riquíssimo, ou isso ou aquilo, promotor, juiz, vai dar aula? Que não aguenta chegar em casa e ficar com a mulher, mulher azucrina, entendeu? Não precisa. Então, quer se realizar, mas também porque não aguenta. Ele falava isso, eu achava interessante. Então, tem essa coisa de querer ficar junto a qualquer custo, às vezes até por um motivo religioso, né? Cristão, que isso, que aquilo, só que está todo mundo ali totalmente ferido e se ferindo. A gente precisa de além da conscientização, uma conscientização muito grande, uma transformação muito grande. Eu falo assim, que hoje a gente trabalhando com isso, a internet está aí à vontade para a gente poder buscar muitos conhecimentos bons e ricos, né? Então, hoje a gente trabalhando Sim, com isso, as novas gerações daqui para frente podem melhorar muita coisa. muito mais. Muita coisa. E a Milhões gente ter essa de. compreensão de escolha, de autorresponsabilidade, como você falou anteriormente, do cuidado de vamos pensar, vamos ver como é que vai ser, qual os custos para me ter esse filho, como que é que a gente está? Porque gera as brigas e a criança fica sendo o alvo de tudo, né? E esse Sim, alvo é ferido, são feridas, são dardos que são jogados, são carvão que são jogados, que fica lá manchado. sim. E aí a gente A está. criança, na verdade, eu sempre faço uma metáfora que a criança está sobre os escombros. Está ali os escombros e ela está lá em cima, o alvo perfeito para levar mais pancada, tiroteio, tudo. E, gente, Porque os pais estão preocupados em brigar entre eles, né? quando a gente fala da criança, gente, não é só a criança, a pequenininha lá, bebezinha,
4, 5, 10 anos, não. Essa criança vai crescer. E quando essa Isso, criança crescer, a gente vai ficar aquela criança, aquela pessoa adulta, mas com as feridas da criança, né? com É a certeza. história quando a gente entra com a história da questão da criança ferida, do adolescente É, ferido, que traz aquelas memórias lá da infância, da briga, da alienação, de tudo, dessa construção, disso, dessa imagem que foi construída ou do pai ou da mãe, né? Aí você vai passar sim, final de semana na casa do pai, é uma coisa. Aí se o pai arruma uma pessoa, uma briga, aí fica esse buchicho. E a criança, igual quando você falou anteriormente, eu achei muito interessante, porque não queria escutar. Ou porque é, muitas vezes a criança quer gritar, porque ela quer falar, e não chega, consigo. para com isso, né? Eu É, estou no meio de uma briga, já chega. Então, assim, não a gente ficar impondo a verdade de quem é o outro, do que eu idealizei no outro, né? Que é o príncipe, ou é a é, princesa, ou é a rainha, o que seja. Deixar que cada um crie a sua própria imagem do outro. Não, meu pai é assim, minha mãe é assim. Eu também passei por isso, Sofia. Também passei por isso. Então, assim, a imagem do meu pai foi construída uma. Então, foram muitas memórias trabalhadas e ainda não acabou, porque ainda tem, sempre que vão surgindo gatilhos, sim, e a gente tem que trabalhar isso. E depois eu vi o tanto que isso respingou no relacionamento, para os meus filhos, e respinga por mais algumas gerações. E aí a gente vai trabalhando isso para não ter tantas feridas abertas como ficou a minha aqui, ou a sua que ficou, ou de nós que estamos adultos. mas essa é a novidade das terapias holísticas, integrativas, terapias energéticas, é justamente trazer essa virada de chave, né? Para você se liberar de tudo isso, dessa dor, dessa mágoa, desse sentimento, dessa criança ferida. Porque muitas vezes esse pai e essa mãe brigando são duas crianças que estão brigando. Só que eu vejo o outro como criança, eu não, né? Eu sou adulta e o outro é criança, ele está 100% errado. Então, muito da alienação parental é isso. O outro está 100% errado. Ou ele é 100% não presta, 100% não ajuda, 100%. Olha, essa questão, eu passei aí 25 anos rejeitando meu pai. Desses 25, 15 eu não queria nem saber da vida dele, não sei se ele estava vivo, se ele estava morto. Eu dizia que ele não é pai, eu não tenho pai. No convite de casamento, eu queria botar em memória, ele vivo. Né? Tirei o nome dele do meu, não chamei para o meu casamento, que conversa. Nunca foi pai, quer entrar comigo na igreja? Só que eu estava completamente errada. E no momento em que eu descobri que eu estava passando alienação parental, e que eu fui atrás dele, ouvi a versão dele, me abri para o amor dele, colocar humildemente como somente a filha e não mais a justiceira, a acusadora, a promotora, né, a advogada da minha mãe, eu pude receber esse amor do meu pai. Nós nos reconciliamos, a gente viveu aí 16, quase 17 anos, maravilhoso, foi incrível. E nesse meio tempo, minha mãe faleceu. Se não fosse meu pai, eu não teria dado conta, sabe? Então, assim, às vezes a gente está completamente errado. E minha mãe faleceu, assim, ela não falava com meu pai, desde o divórcio. Então, assim, mais de 30 anos sem se falar, e sempre que ela ia se referir a ele, era 100% ruim, negativo, errado, não presta, o presente que ele te deu é o pior, né? Ah, esse passeio que ele levou foi só para tirar foto, não foi nem para ficar com vocês. Ah, ele está levando para viagem que é para não pagar pensão. Ah, porque essas porcarias que ele compra, né? Então, assim, mas quando eu descobri, ela ainda estava viva, eu conversei com ela, ela não tinha consciência do mal que ela me fazia. Porque muito se fala, ah, a pessoa que faz alienação é narcisista, é psicopata. Não, minha mãe era ótima, maravilhosa, um amor, assim, nossa, como minha mãe era querida. Só que ela estava cheia de ressentimento, de mágoa, de amargura e ficava contaminando.
Então, assim, você nunca ouviu, nossa, seu pai foi, sei lá, se ele deu aula 53 anos, quando se dá 30 anos já pode se aposentar, ele deu quase o dobro. Não podia falar, não, seu pai é um bom professor, entende? Não existe isso. E essa falta é uma falta de reconhecimento do próprio filho, porque metade do filho é esse pai, né? Então, ou seja, existe aquela sensação de que eu nunca vou conseguir, que eu não sou bom o bastante, né? Você vê, agora né, na época das Olimpíadas, tem aquele nadador americano, Michael Phelps, e ele, o top da carreira, ele venceu todas, ele bateu recordes e mais recordes, só que depois das Olimpíadas de Londres, antes da do Brasil, ele abusou de álcool, droga, pensou em suicídio, tentou. Teve que ir para uma clínica de reabilitação. Ou seja, ele é altamente bem-sucedido, mas com o lado emocional em frangalhos. Então, não é só porque o cara é um advogado, se deu bem, ele está ótimo, que ele está bem, não. Aí ele foi para a clínica de reabilitação, tinha abandonado a carreira. Aí o filho dele nasceu, né, na época também, e foi o que deu força para ele voltar. E olha que eu escuto muitas vezes mãe falar assim: ah, mas tem o padrasto, tem o avô. Não adianta, é o pai. E aí ele tinha um treinador maravilhoso, excelente, que fazia a vez do pai. Mesmo assim, ele não deu conta, porque o emocional dele estava em frangalhos por causa dessa ausência do pai, né? Então, para que eu fiz tudo isso? Talvez a pessoa pense. Para que eu cheguei onde cheguei? Se eu só queria ser amado por meu pai, só queria que ele olhasse para mim, né? Eu só queria que essa mãe olhasse para mim. E se o pai não olha, ao invés de você fazer o inferno, ficar reforçando que ele não olha, que ele não ajuda, que ele não faz, faça o contrário. Olha, meu filho, minha filha, seu pai te ama. Ele tem os problemas dele, ele não consegue, mas ele ama você, você é importante para ele, ele não sabe demonstrar, ele não sabe falar. Mas você é assim, é um diamante para ele. Agora, que pessoa cheia de ressentimento vai falar isso? Ah, mas não fala mesmo. Ela Não transfere, fala. ela despeja todo aquele, ela vomita tudo aquilo em cima da criança e não sabe o Comigo. mal que vai causar na criança aquilo, né? E por mais que tem uma frase da Sistêmica que eu gosto muito de falar e trabalho com ela muito, falo muito que é quando a gente eu amo seu pai quando eu vejo você. Eu sei que muitas pessoas aqui não vão gostar, Ah, não consegue. mas é aquela coisa. Aí eu sempre falo: você ama seu filho? Nossa, eu amo meu filho, eu faço tudo por ele, não sei o que, não sei o que. Eu falei: então você ama o pai que está dentro dele, porque ele é 50% você e 50% o pai que você escolheu. E vice-versa, quando a gente fala para a mãe, porque também tem a questão do homem que sofre em estar distante, Tem. às vezes, dos filhos. E, gente, quando a gente fala assim na parte terapêutica, é importante a gente compreender também que muitas vezes as pessoas precisam se afastar para que o outro possa ter vida, né? Então, se a gente, a parte tanto da terapêutica como o acompanhamento e tudo, é importante para a gente compreender isso, que é tão complexo esse mundo, é tão É tão complexo, complexo. E né? outra, A gente vai entender, olha, por que eu me afastei do meu filho, né? Porque eu tive e essa até ontem, necessidade. Lisbela, o homem, ele não entrava, mal entrava na cozinha, ele não tinha esse direito, Pois é, ele não tinha esse espaço, ele não podia ser pai. Ele era aquele austero que tinha que trazer o dinheiro para dentro de casa. Então, assim, os outros estão aprendendo a ser pai ainda. Aprendendo, não no sentido de trocar uma fala, não, no sentido histórico, sabe? E aí a mulher queixa de tudo, reclama de tudo, porque fez errado, porque não pôs a fralda direito, sabe? Então, assim, e às vezes ele se afasta, porque ele não sabe, ele sabe. O pouco que ele tentou fazer deu tudo errado, não passou no crivo dessa mulher. e essa ilusão, esse sonhar, essa invenção desse, desse
dessa família margarina, né? Vamos dizer assim, né? É, O tanto que que isso não existe, não adoece. existe. Não tem, assim, a gente precisa compreender dos ciclos da vida, que vai e volta, como você falou, a vida não é linear, ela sobe, desce, sobe, desce. O relacionamento vai A vida acontecer isso. não é uma linha reta, não é. E se a gente puder poupar, por quê? Porque a gente vê isso no dia a dia. As crianças, e nós, como as crianças feridas, que nós temos nossas memórias feridas, sim, por causa dessas Sim, coisas que aconteceu lá no passado, é dificuldade. Às vezes o pai não pode ir no Dia dos Pais, né? Bota o padrasto, bota não sei quem, bota o tio, porque a mulher tem um conflito com o pai, não pode, ou a mãe também, que não pode ir, e várias outras questões que geralmente sempre é relacionado muito a essa exclusão do pai. E nós não estamos aqui, sim. gente, defendendo nem pai e nem mãe, nós estamos Nem defendendo mãe. olhar da criança. Porque E a vida, hoje nós nós somos estamos adultos, defendendo a vida. que a Hoje vida, eu sou aqui uma adulta, mas eu tenho a minha criança ferida, as minhas memórias feridas que precisam ser tratadas como você também tem. E eu quero que você sim, aproveita, faz um comentário, pode fazer alguma pergunta, que assim que a gente puder, a gente vai responder. Vai ser um prazer em responder vocês. Aproveita, se inscreve no nosso canal também, curte esse programa e coloca também lá outros assuntos que vocês queiram também que a gente volta aqui. Eu tenho certeza que depois a Sofia vai voltar aqui para falar mais sobre esse assunto ou outros assuntos também. E aproveitando e agradecendo a nossa parceria Bioestratos. Linha Mais Hidra da Bioestratos com ácido hialurônico. De fora para dentro, fios mais hidratados. De dentro para fora, pele mais preenchida e cabelo mais saudável. Linha Mais Hidra da Bioestratos. Cabelo, pele e você renovados. Então, Sofia, gente, só fazendo uma correção, que a Sofia ela não está mais no CDB, ela trabalhou há um tempo atrás, mas agora ela não está mais como voluntária, como ela falou, por questões de tempo, porque a Sofia agora está, o tempo dela está correndo, para conseguir esse tempo com ela não foi fácil, não, tá? Porque está bem complicado, está bem cheia. E esse tema é um tema, Sofia, que eu gosto de ver, porque isso gera na gente. Eu gosto de. Eu compreendo muita coisa. Né? A gente compreende as pessoas e vê o tanto que nós estamos feridos. sim, presos, né? E a gente fala, gente, vamos, a porta da saída está aqui, vamos embora. Não é, Não, mas ele ou ela não vai resolver. não é difícil. Eu conheço casais assim que se separaram por questões graves, não só de traição, quanto de abuso, quanto de, às vezes, o pai tinha vícios e tudo mais. E as mães Sim, são pessoas que eu conheço próximas. E eu ficava assim, eu admiro demais, porque elas não abriam a boca para falar nada do pai, que o pai era isso ou era aquilo. Falou, quando eles crescerem, eles mesmos vão criar a imagem do pai. Se ele é bom, se ele é sim, ruim, se ele é sim. não sei o quê. É, Da minha boca, eu não vou falar nada para eles. Porque eu vivi isso e eu não quero passar isso para os meus filhos. a minha tia é desse jeito. Ela fala assim: não, eu não vou criar filhos revoltados. Quando eles Sim, crescerem, eles vão ver. E realmente, acabou que eles mesmos. Mas assim, não saiu dela, sabe? Assim, ela ficava calada, né? Porque ela tinha essa visão: não vou ter filhos revoltados. tá Porque certíssimo. realmente a revolta vai ser grande. Porque eu tenho que me revoltar contra mim, porque metade está aqui, Verdade. né? E a Então, gente, e assim, a gente fica naquela autotortura, automutilação, autovitimismo, isso, porque sim. eu não posso me ver, eu não posso fazer isso, eu não posso. Vergonha, às vezes, ou do pai ou da mãe, né? Sim, Porque eu não posso expor. Aí você tem que silenciar-se, às vezes, num dia de. Eu passei muitos anos sem falar com meu pai também. Quando você estava falando aí, falou de mim. Eu não conseguia falar com meu pois é. pai, porque meu pai. Eu pensava, não deu uma lata para mim de leite, não me deu nada. Por que eu vou ficar aí paparicando se eu ninguém? Né? Mas É, depois né? Depois que eu busquei as coisas, os tratamentos, tudo, eu percebi o tanto que isso foi fundamental para mim. E aí, ainda bem que eu tive a oportunidade de dar um abraço no meu pai antes dele falecer. E foi um único abraço que eu dei, né? Que eu lembro
que foi um abraço verdadeiro e bem profundo, né? Eu tenho. E hoje eu já tenho um olhar diferente, que eu vejo que as questões dele não eram questões, era dele com minha mãe, não questões minhas, né? Porque pai e mãe nunca vão Sim, deixar de ser pai e mãe, mas o marido e a sim, mulher podem e se não vai separar. conseguir tirar de você, nem que eles morram, Não, o continua. marido e a mulher podem se separar, É mas uma pai e mãe não coisa. se separam nunca, jamais. E É, a gente precisa de olhar para isso. A gente precisa de amar os sim. dois, exatamente como são, respeitar, honrar. Se são tóxicos, são narcisistas e tudo, se afasta. Ninguém também é obrigado a viver perto de pessoas tóxicas. Mas Isso, a gente não a gente pode deixar que eu mesma crie a identidade, como eu vejo ele, né? Como eu vejo meu pai, como eu vejo a minha mãe aqui, né? Sofia, para a gente encerrar, amiga, o que você deixa hoje aqui para esse pessoal maravilhoso que vai ver aqui o nosso programa, que está nos eu deixo a acompanhando? mensagem que a alienação parental está nos detalhes. Às vezes você realmente não percebe que está fazendo todo esse mal para o seu filho, para sua filha. Eu sei que você, até aqui, né, não agia de uma forma consciente, mas agora você já tem essa consciência. Como eu falei, às vezes, sei lá, já fez isso durante 30 anos, 40. Chama seu filho, sua filha e fala: olha, eu estava muito magoada na época da separação, na época que eu descobri isso ou aquilo, mas seu pai realmente ama você, né? Ele é um bom pai, ele não está presente porque ele não deu conta, ele tem os problemas dele que são sérios. Ou a mãe, né? Sua mãe, ela realmente ama você, ela não sabe, ou ela se perdeu no isso ou naquilo, ela, sei lá, não aguentou carregar esse casamento, esse peso, mas ela ama você e ela não tem nada, você não tem nada a ver com isso, era entre eu e ela, né? Então, trazer isso para a sua realidade, mesmo quando os filhos têm 30, 40, 60 anos, porque a alma que está esperando por isso, e a alma não tem idade, né? Então, esse abraço que você deu no seu pai, sua alma estava esperando há quantos anos? Né? E graças a Deus ele aconteceu, que nem sempre dá tempo, né? Nem Exato. sempre dá tempo. E quando não dá, esse filho, essa filha vai viver num remorso muito grande, né? Assim, uma culpa, um remorso. Principalmente se descobrir, porque a gente amadurece, e ver que o negócio era entre eles dois. E agora está muito essa coisa que tudo é narcisista, é narcisista. Ora, vai estudar sobre o narcisismo, ensina a sua filha a entender, né, como age o narcisista, que aquela crítica não é contra ela, mas é mostrando o que está dentro dele ou dela. Então, ensina. Você não vai conseguir proteger o seu filho do mundo. Ele vai trabalhar e vai ter pessoas narcisistas do lado dele. Ensine a lidar, né? Ensine a fazer ali um limite energético. Então, essas coisas que essas terapias têm trazido, né? São tantas meditações aí no YouTube, tanta coisa aí, sabe? Tanta dica. Mova-se em direção à sua cura, para que isso traga cura para os seus filhos, porque os seus filhos vão repetir padrões. Não adianta. Então, assim, quando uma mulher decide se curar, a linhagem, a descendência, muito mais, né? O que seria se ela não tivesse tido essa atitude? E eu falo assim, que quando a mulher, não só quando a mulher, mas quando a pessoa, o ser humano quer se curar, ele se cura, ele também Isso, cura todo homem e mundo. mulher. Ele cura no geral a todos, né? É. Sofia, E como essa você... questão, deixa eu só se der tempo, essa questão da alienação está ficando muito grave. Então, por exemplo, se você é mãe e tem um filho homem, né? O que que acontece? Se ele casa e separa, você, avó, pode passar por alienação parental e não conseguir acompanhar os seus netos. Tem um grupo enorme de avós afastados que estão lutando. Então, se você é madrasta, se você vai se refazer e vai ser madrasta, você vai passar muita coisa, né? Tia, sabe? Então, é importante a mulher,
não ficar nesse estigma de que ela que é a vítima, ela que sofreu uma violência, ela que sofreu abuso, e ficar reproduzindo isso, né? Então, buscar esse olhar de cura mesmo, essa cura, existe cura para sua alma, cura interior. Sofia, aonde que a gente te acha? Qual o seu Instagram? Qual que é o O seu... Instagram e o Facebook, alienação parental, está nos detalhes. Tem o meu site www.sofiasol.com.br. Esse sol é justamente por atravessar essa noite escura da alma, que a noite escura da alma é um momento de muita dor, né, de muita insônia, muito desespero, em que você acha que nunca vai amanhecer. Só que o sol nasce, né, vem o raiar, e é isso que você precisa mostrar para os seus filhos, que tem sim um novo amanhecer, que tem um sol lá em cima, né, que rege, que a gente precisa buscar essa luz, essa consciência, essa clareza, que eu atraí justamente essa pessoa. Né? O que, que eu tinha que aprender para não repetir? Porque às vezes também relacionamento abusivo, aí vai, vem outro, e vem outro, e vem outro, e a pessoa não consegue sair, ou então ela trava de um jeito que, não quero mais nem saber disso da minha vida. Isso serve para homem ou para mulher. Né? Então, tô lá, Sofia Sol, para que você brilhe, para que você seja iluminado, tenha luz no que está, nas respostas que você não tem, que está escuro, que você não enxerga. Tenha luz. Né? Então, se precisar, me procura. Eu atendo pessoas que têm a dor da alienação, está passando pela alienação, como pai, como mãe, como avó, como avô, como filho, filha, e também quem faz, porque às vezes se identificou, nossa, gente, o que que eu faço? Me procura, fala para mim, ó, eu acho que alienei meu filho, estou fazendo esse negócio aí, me ajuda. Só precisa falar isso. Você não vai contar a sua história, não vai, nada. A gente vai no seu eu superior, no seu criador, entender por que você chamou isso para sua vida. Vamos liberar esses R's, que é raiva, ressentimento, ranço, rancor, revolta, revanche, né? E vamos mudar a história da sua vida para que um destino nefasto não te alcance, né? Você não tenha que chorar aí pelos filhos. É Uma isso. dor que é tão grande, né? Porque a mãe realmente ela sente culpa muitas vezes. Então, vamos liberar tudo isso, vamos ressignificar. Tem E jeito. não precisa muitos atendimentos, não. Assim, 1, 2, 3 já é suficiente. É muito rápido essa terapia que eu aplico, que eu misturo várias técnicas. Então, é o método sol, é para iluminar e para trazer luz, força, a força do sol, para você conseguir aí, mãe ou pai, virar essa chave. Que bom. Sofia, quero te agradecer, em nome do nosso quadro Papo Delas, aqui do canal do Eu Famoso, agradecer você por nos ter honrado, por falar um pouco sobre esse tema, que é um tema bem polêmico, né? É um tema bem amplo. Polêmico, Eu quero te sensível. agradecer, querida, por você ter vindo Ah, eu amei, foi e maravilhoso, eu estou à estar convidada disposição, para pode. próximas também. E agradecer você também que está vendo esse vídeo, para você também que vai ver esse vídeo qualquer hora. Coloca seus comentários aí, que é muito importante para a gente. Aproveita, curte o nosso canal, faz, compartilha, se inscreve também no nosso canal e coloca aqui também algum tema que você queira, que eu vou trazer muitos temas, muitas mulheres maravilhosas, muitos sóis maravilhosos, para trazer aqui para esse quadro do Papo Delas. Ok? Muito obrigada você que esteve aqui e Eu que até uma próxima. agradeço, amei, foi maravilhoso estar aqui para poder trazer luz, esclarecer, né? Como aquela mãe, se alguém tivesse me alertado. Então, estou aqui para alertar você, mãe, que tem cura para sua alma, tem saída, e para você, pai, também, que tem saída, tem cura, tem liberação. Querida, Agradeço um muito, abraço Elis. para você.
Gratidão, Obrigada. viu? Tchau. Tchau.